Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Amém. Vamos lá. Nós vamos começar hoje uma tentativa, né, uma experiência nova dessas que a pandemia traz, né? A gente vai se reinventar, buscando soluções para levar a escola dominical até você. A nossa lição de hoje, ela fala sobre, ainda num tema, né, de meio ambiente. Há 2 semanas atrás nós trabalhamos A Terra está de luto por tudo aquilo que ela tem por diante da ação do homem. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a água, né? E hoje a gente vai falar sobre vida moderna, né? Plástico, uma solução ou problema. Nessa abordagem que a gente vai fazer, de parte do texto bíblico fundamental, que é Gênesis, no capítulo 1, versículos de 26 a 31, e Gênesis capítulo 2, versículo 15, e ainda no 3, versículos 17 e 18. Eu não vou ler o texto, eu só vou dizer basicamente o que eles dizem. No primeiro texto, capítulo 1, a palavra de Deus diz para o homem sujeitar e dominar a terra, né? Então ele cria o homem e diz para ele que ele vai sujeitar e dominar a terra. No capítulo 2, ele vai dizer para o homem cuidar e cultivar. E no capítulo 3, ele diz o resultado do pecado, o resultado do afastamento do homem de Deus, a reação da terra amaldiçoada é produzir cardos e abrolhos, produzir espinhos, né? Dificultar um pouco a vida do homem em função do seu pecado. Qual é o nosso papel como cristãos e como a gente encara a ordem de Deus para as nossas vidas? O que significa sujeitar e dominar? O que significa cuidar e cultivar? E o que significa a reação da terra para nós hoje? Então, a gente vai contar com a participação, a palavra da dona Isa, nossa professora, e a participação especialíssima da futura doutora. Misericórdia. Mariana Basílio. A Mariana tem um currículo muito bom, né? E é um currículo verdadeiro, né? Diga-se de passagem, tudo conquistado verdadeiramente, com muito esforço e reconhecido, mas ela tem uma coisa muito especial no seu currículo, que ela é neta do seu Basílio e da dona Maria, né? Com Isso certeza. aí é uma coisa assim, né? É uma credencial que já diz tudo. Filha do Antônio e da Verônica. É um prazer, tá, Mariana, estar contigo aqui, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu vou pedir para minha mãe fazer uma oração inicial, né? E em seguida ela já vai abordar o nosso tema, o fundamento bíblico, né? Para o nosso tema de hoje, como é que a gente tem tratado a natureza que Deus nos deu? Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós três podermos estudar a Tua Palavra e aprender uma lição que sirva para o nosso dia a dia e que nos ensine também como cuidar da natureza que o Senhor tão maravilhosamente criou. Queremos te pedir, Senhor, que possamos fazer uso da lição de hoje que estamos aprendendo, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como o Tom já explicou, nós vamos estudar hoje sobre a criação de Deus. Começou há 3 domingos atrás, e falando também hoje sobre a responsabilidade que tocou sobre nós, sobre a nossa vida em relação à natureza que ele criou. O já citou os textos, mas eu gostaria de relembrar. Então, primeiro texto, capítulo 1, dos versículos 26 até o versículo 31. Por que eu quero repetir? Exatamente porque
quando Deus terminou a criação, e esse texto ele afirma isso, né? Deus terminou a criação e terminou com a criação do ser humano, de nós todos. E aí ele termina esse capítulo dizendo que orou que tudo era muito bom. Isso significa que Deus fez a avaliação da sua obra. Como professora, né, a gente sabe que depois de cada trabalho concluído, a gente tem que avaliar se fez direito, se fez uma... Eu entendo que essa avaliação que Deus fez foi exatamente para valorizar para nós a sua graça criadora, o seu poder criador. E viu Deus que tudo era muito bom. É interessante que, à medida que ele vai criando, cada coisa que ele cria, cada manhã, cada tarde, o texto diz assim, e viu Deus que era bom. Menciona o que foi criado naquele dia e diz, viu Deus que era bom. Mas quando ele terminou, eu fico imaginando, né, a minha cabeça vai lá para o Éden, na minha mente, e eu imagino Deus tomando assim uma certa distância daquilo que ele criou. De longe a gente vê melhor do que de muito perto. E ele observou e disse, que coisa boa que eu criei. Que coisa bonita que eu fiz. E viu Deus que não era só bom. Bom era cada coisa. Mas agora que terminou, que fechou a criação, que o quadro está completo, Deus apreciou a sua obra e viu que era muito bom. Muito bem. Diante dessa declaração de que ele viu que era tudo muito bom, agora faltava a responsabilidade. Ele fez a parte dele e agora ele coloca nas nossas mãos, nos nossos ombros, várias responsabilidades. A primeira delas, são vários verbos, né? O primeiro verbo que ele diz é frutificai. Frutificai e multiplicai. Isso aí falava sobre a natureza humana, a nossa capacidade de reprodução. Deus fez um homem e uma mulher, e através desse homem e dessa mulher, a terra seria cheia de gente. A humanidade seria construída. Depois, ele fala em relação à nossa responsabilidade com aquilo que ele criou. Ele diz para frutificar, para encher a terra, assim, sujeitai-a. Fernando, o que é sujeitar? Bom, gramaticalmente falando, é tornar sujeito, né? Mas o que é tornar alguma coisa sujeita? É tornar dependente. Quando eu sujeito alguém ou alguma coisa, eu estou assumindo a responsabilidade de impor obrigações, deveres, e tenho deveres a cumprir também. Sujeitar a terra e dominá-la. Dominar implica em poder. Então, Deus criou e colocou na nossa mão para a gente dominar, para a gente exercer poder sobre a terra. E para a gente sujeitar a terra, transformar a terra a nosso favor, usar a terra em nosso benefício. Isso é sujeitar. Mas o problema mais sério que eu vejo disso aqui, e que o escritor da nossa lição, ou escritora, né, da nossa lição de hoje afirma, é que não foram só esses os deveres que Deus nos impôs. Aí, lá no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim, tomou o Senhor Deus o homem, o colocou, e a mulher, e colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. Como é que a terra ia produzir? Sob o trabalho do homem. Cultivar a terra seria lavrá-la, quer dizer, torná-la propícia para o plantio e semear. Deus fez a primeira parte, quando ele diz, olha, tem árvore, tem ervas, tem tudo para vocês comerem. Mas ele teria que, a partir dali, e isso não é fruto do pecado, muita gente confunde e acha que a ordem de cultivar a terra e de sujeitá-la e de fazê-la produzir
é fruto do pecado. Tem gente que até pergunta, quem inventou o trabalho? Foi Deus, ele foi o primeiro a trabalhar, né? Mas ele quer que nós trabalhemos também. Então, sujeitar a terra, dominar a terra, lavrar a terra e cultivá-la e guardar a terra. Acho que é isso que está faltando, né? A gente cultiva, lavra, cultiva, planta, colhe, mas a gente esquece de guardar a terra. Mas o que é guardar? Não é botar no bolso, nem botar numa gaveta ou numa caixa. É cuidar. Guardar a terra é proteger a terra. E isso não está sendo feito. Aliás, o comentarista fala sobre isso, né? Que são 4, em relação à terra, são 4 mandamentos, né? Dominar, sujeitar, cultivar e guardar. A gente pega, os seres humanos estão pegando apenas aquilo que lhe interessa, que é sujeitar e dominar. Dominando a terra e sujeitando a terra, ele está poluindo os rios, como a gente viu no domingo passado, ele está poluindo a própria terra, está poluindo o ar. Ele esquece do último convite ou da última ordem, guardar a terra. E isso não é de agora, não. A gente fica achando que o homem está poluindo a terra, está estragando a terra, está prejudicando a terra, a partir da tecnologia, O homem sempre foi muito ambicioso. Ele sempre quis mais do que aquilo que ele tinha direito de ter. E com isso ele está destruindo aquilo que de uma maneira tão maravilhosa Deus criou. É interessante que a gente fica pensando que é por causa da tecnologia, por causa da descoberta do petróleo, né? E o plástico é um subproduto do petróleo. A gente acha que é porque busca da riqueza, principalmente isso. Né? Mas Isaías, no capítulo 24, ele já fala, deixa eu ler para vocês, para a gente não ficar só falando sem mostrar o que a Bíblia diz. Né? No capítulo 24, no versículo 4, Isaías diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Olha, eu achei esse versículo muito interessante, porque quando a gente fala de criação, a gente pensa lá em Gênesis, porque é o livro que trata das origens, né? Trata da criação. Mas esse versículo de Isaías, centenas de anos depois, Isaías diz que a terra está chorando, Isaías diz que a terra está murchando, Isaías está dizendo que o mundo está murchando e está enfraquecendo, e como consequência do pranto da terra, do enfraquecimento da terra, enfraquecem os mais altos dos povos. Quer dizer, o nosso enfraquecimento, a nossa saúde, a nossa vida está sendo prejudicada por causa da destruição e da falta de cuidado com aquela criação tão maravilhosa que Deus disse que estava muito bom. E se ele disse que estava, primeiro, bom porque ele criou, segundo, bom porque ele próprio reconheceu que estava muito bom. E a gente estraga tudo por causa da nossa ambição, da nossa busca de riqueza, de a gente querer mais, sempre mais, sem nos preocuparmos que nós temos direito, sim, mas de dominar a terra, de sujeitá-la. Mas temos o dever e a obrigação de cuidar, de guardar, de proteger e de transformar a terra em nosso benefício e em benefício da própria terra. Então, gostaria, então, nessa hora, de chamar a atenção de todos nós, né, para essa preocupação de Deus com a natureza em nos alertar que eu tenho direito de viver da terra, mas eu tenho o dever de cuidar dela e de guardá-la. Bom, nesse processo, né, o homem cuidou, ele explorou e tem explorado bastante, né? Sujeitou completamente.
E nesse processo de desenvolvimento, ele constrói, ele descobre, ele cria coisas muito boas, mas que, se mal utilizadas, se tornam um grande prejuízo para a natureza e para nós mesmos. E quanto a isso, né, na nossa revista tem uma expressão que eu gosto muito, que é palavra que ilumina a vida, né? E essa palavra que ilumina a vida, eu vou deixar com a Mariana, que vai tratar conosco justamente sobre o que o homem fez, né? No caso, com relação aos plásticos que ele criou, quais são os procedimentos, o que ela entende, o que ela pode nos esclarecer a esse respeito. Plásticos, uma solução para o nosso dia a dia de vida moderna ou um grande problema para a natureza que Deus criou? Mariana, está contigo. Bom, boa noite. Eu que agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar nesse momento com o Tom e com a Dona Isa, que são referências para mim, tanto de pessoas, né, quanto, assim, dirigindo uma classe. E então eu vou falar um pouquinho, né, sobre aquilo que a revista aborda, mas também trazendo uma visão um pouquinho mais científica, né, que eu também acho bastante importante a gente discutir. Eu vou apresentar aqui alguns conceitos, né, que eu acredito que podem ajudar a agregar, e aí a gente vai discutindo também à luz do que está escrito na revista. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Não, está carregando, né? Tá carregando? Está aparecendo agora. Apareceu? Então a gente vai falar um pouquinho de plástico. E aí vamos lá. A gente começa então falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi estabelecida pela Lei 12.305, de agosto de 2010. E aí essa política ela vai falar um pouquinho sobre a gestão integrada e sobre como deve ser feito o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a partir daí, a gente tem um conceito, né, que vale a pena debater. A questão entre resíduos sólidos e rejeitos, que é o que a gente chama de lixo. Então, os resíduos sólidos, na verdade, são aqueles materiais que a gente utiliza, né, que podem ser considerados sólidos, inclusive líquidos dentro de recipientes sólidos, e que a gente vai utilizando e consegue tratar novamente, recuperar e utilizar de uma outra forma, seja por reciclagem ou por reutilização do próprio material. E aí, conforme isso vai sendo reciclado e reutilizado, chega uma hora que não tem uma possibilidade vantajosa, economicamente falando, principalmente, e aí esse material segue para a disposição final. Então, quando ele não tem mais possibilidade de uso alguma, seja por N razões, é o que a gente chama de rejeito ou de lixo. Deixa eu passar aqui. Falando, então, dos plásticos, né? O nome plásticos, ele vem do grego, e aí significa um material próprio para ser moldado ou modelado. Então, é um termo geral dado a materiais macromoleculares, ou seja, que tem moléculas grandes e que eles podem ser moldados se submetidos a calor ou a pressão. E aí, como a Dona Isa já disse, né, os plásticos geralmente são derivados do petróleo, né? A princípio eram materiais que vinham do craqueamento do petróleo. E aí, como que esses plásticos se formam? Através de unidades primárias, chamadas monômeros. Essas unidades, elas vão se juntando, elas vão se ligando repetidamente de uma mesma maneira, formando um polímero. Então, o plástico, na verdade, nada mais é que a junção de um polímero. E esses monômeros podem ser de vários tipos. E aí, conforme o tipo de monômero, a gente tem vários plásticos sendo gerados. Aqui nessa tabelinha, né, é uma tabelinha que ela vem da ABNT, e aí ela classifica os plásticos, né, de acordo com as embalagens, e o acondicionamento para poder facilitar depois o processo de reciclagem. Então, aqui a gente tem a identificação e a simbologia. Então, a gente nota, né, que são numerozinhos dentro dos triângulos, com a numeração de cada um, e embaixo tem a sigla que representa cada material. Então, o PET, por exemplo, é o tereftalato de polietileno. Ele é formado, né, pelos monômeros de etileno que vão se ligando até formar esse polímero. E aí, a PET a gente conhece principalmente, né, na forma de garrafas de refrigerante. E aí tem os outros, PAD, PVC, PEBD, e aí cada um desses plásticos tem uma aplicação, tem uma utilização.
E aí, né, depois dessa setinha, mostra, na verdade, o que ele pode formar se ele for submetido a um processo de reciclagem. Então, a PET, por exemplo, as garrafas PET, submetidas a um processo de reciclagem, podem virar fibra de carpete, tecido. E por aí vai para cada tipo de polímero. E aí aqui a gente tem uma imagem que mostra justamente a questão da má utilização, da má gestão, da disposição inadequada desses plásticos. O homem descobriu, ele foi evoluindo, né? Era para ser bênção para a gente, mas a partir do momento que a gente não gerencia, a partir do momento que a gente não consegue guardar aquilo, né, que Deus deu para a gente, que é a sabedoria para a gente poder criar as coisas para melhorar o nosso dia a dia, isso pode se tornar um problema e se torna um problema. Então, a princípio, aqui a gente vê a foto de uma baleia que ingeriu muito plástico, né? Plástico que foi, de alguma forma, foi parar nos oceanos, e aí os animais aquáticos, eles confundem com o alimento, e tanto por conta da coloração, quanto porque quando vai ficando lá no fundo do mar, por exemplo, vários plânctons ali vão juntando, e aí solta um odor característico de alimento, ele confunde, ingere, e aí pode acabar morrendo, né? Porque ele vai só se intoxicando, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente que esses materiais muitas vezes têm outros agregados tóxicos, e também porque vai obstruindo, né, os órgãos do animal. E aí a gente para pensar, às vezes, poxa, é animal, a gente acaba menosprezando, né? Mas isso pode também influenciar a gente diretamente. E aí eu vou falar agora dos microplásticos. Esse é um conceito, né, que tem sido bastante debatido. Na verdade, são as partículas de plástico que elas são menores que 5 milímetros. Então, daí vem o termo microplástico. E aí tem basicamente duas origens. Ele pode ser primário ou secundário. O primário é quando ele já vem pequenininho mesmo, né, como o caso dos pellets. Tem também em muitos produtos de higiene pessoal micropartículas de plástico. E o secundário é quando a gente pega o plástico, dispõe de maneira inadequada. Por exemplo, nessa imagem a gente tem pneu, plástico disposto de uma maneira que não deveria estar assim. E aí, por conta da ação de vento, de chuva, de N fatores, carreamento, acaba indo para o rio, vai para o oceano. E também roupa, porque hoje a gente tem muitas roupas, né, de fibras sintéticas, como poliéster, que também é um polímero. Então, esse polímero, às vezes, acaba se degradando, se partindo ali na hora de uma lavagem, por exemplo, segue para a estação de tratamento de esgoto, contamina a água. Então, a partir daí, a gente tem várias, né, fontes de microplástico que vão indo para os corpos hídricos. E aí? Daí que a gente tem, por exemplo, nessa figura, né? Então, voltando, né, ao que nós estávamos falando sobre esse ciclo, a gente tem, né, que os micro-organismos aquáticos se alimentam ou acabam, né, sendo contaminados por esses microplásticos, os peixes maiores se alimentam dos menores, até que chega ao ser humano, que vai lá, pesca um peixe e come. Ou as aves, né, gaivotas, que vão e comem também peixes contaminados. Então, no final das contas, isso chega até nós, né? Não fica só nos animais. Embora já fosse, né, suficiente para a gente se preocupar. Bom, continuando aqui. Aqui, né, uma matéria da BBC News que vem falando que já são encontrados partículas de plástico, né? Cada pessoa come até 121 mil partículas de plástico por ano, diz o estudo aqui que essa matéria vem abordando. E aí, o que né, isso pode gerar? Então, tanto a obstrução estomacal, né, um dano direto, e por conta dessas partículas que vão ficando aderidas, né, aos órgãos, acabam obstruindo o estômago, o que vai impedir a absorção de nutrientes, né, provenientes de outros alimentos que forem ingeridos. E uma outra consequência também é a intoxicação por compostos tóxicos. Os próprios plásticos, alguns deles já têm alguns compostos tóxicos, como o bisfenol, e esses compostos, eles vão causar diversos malefícios, eles são disruptores endócrinos, então o nosso corpo acaba reconhecendo eles como se fossem hormônios, enfim, coloca eles na estrutura das proteínas e acaba gerando um caos aí, diversas disfunções,
e por outros compostos que acabam ficando aderidos na superfície desses microplásticos. Então, outros compostos tóxicos se aderem, né, são absorvidos pela superfície dos microplásticos e, por fim, se a gente ingerir, também vão ao nosso organismo. Então, a gente tem várias disfunções que podem ser causadas, hormonais, neurológicas e produtivas, inclusive câncer também. Então, a gente vê o quão grave é, né, essa questão da superutilização de plástico, de exposição inadequada e contaminação. E aí, agora eu vou falar um pouquinho, então, dos 3 R's, né? Muita gente já ouviu falar, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir é diminuir mesmo a quantidade de material utilizado. Reutilizar se tinha um uso a princípio, eu vou começar a usar de outra forma. Então, vou dar um exemplo clássico aí do potinho de sorvete, por exemplo, que depois vira um pote de feijão. Enfim, a gente começa a utilizar de outra forma. Então, tem uma vida útil maior, assim, né? E, por fim, a reciclagem. A reciclagem, então, né, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é definida como a transformação dos resíduos sólidos em novos insumos através de alteração das propriedades físicas, químicas e ou biológicas do material. Então, você pega aquele material que tinha uma utilização, transforma alguma propriedade dele, modifica, e ele acaba sendo utilizado de outra forma. Né, igual a gente viu lá no slide anterior, que PET, por exemplo, podia virar cortina, vassoura, né? Uma garrafa PET, você acaba transformando ela em outro produto, através do processo de reciclagem. E aí, entre as vantagens, né, da reciclagem estão a redução de consumo dos recursos naturais, a diminuição, né, do gasto de energia e de água, já que a gente vai utilizar esses materiais antigos, transformar em novos. Então, assim, você poupa, você não está criando novos, você está pegando alguns antigos e transformando em novos. A diminuição do volume de lixo e a geração de empregos, aí falando principalmente também dos catadores, né, que trabalham ali na coleta, e a galera que trabalha na coleta seletiva dos materiais. Entretanto, tem algumas dificuldades que acabam limitando um pouco, né? Levantando umas barreiras aí no processo de reciclagem pelas cooperativas, como a presença de impressão silkscreen no material, embalagens que estão sujas, material com diversas cores, a presença de contaminantes nos materiais, a identificação que às vezes não tem na embalagem, o excesso de tinta, falta de padronização, e aí a gente está falando, né, daqueles selos que a ABNT recomenda que sejam colocados nos plásticos, o uso incorreto ou excessivo do número 7, né, que caracteriza outros materiais. Então, coloca demais, acaba que não faz a caracterização correta. Então, é difícil para o catador separar esse material. E a presença de contaminantes como selos de alumínio, que também dificulta o processo ali de reciclagem, já que você vai ter um outro material agregado ao plástico. Então, a gente juntando isso tudo, né? E aí, voltando a falar dos 3 R's, mais importante pode-se dizer que é a redução, né? É a redução desses materiais plásticos, a gente viu o quanto de dano eles podem causar, os impedimentos, né? Algumas barreiras aí que dificultam esse processo, principalmente o processo de reciclagem. Então, é necessário a gente parar, pensar se de fato o que a gente está comprando a gente se precisa estar disposto naquela forma, se a embalagem precisa ser daquela forma, o que a gente consome naquela embalagem. Então, é reduzir mesmo a quantidade. E aí a revista ela vem trazendo mais algumas informações para a gente poder refletir. São necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça no meio ambiente. Como a gente já falou sobre, né, os oceanos acabam sendo as grandes vítimas dos resíduos plásticos. E estima-se que pelo menos 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar anualmente nos mares. Os microplásticos nos mares hoje já superam o número de estrelas da nossa galáxia. O plástico, por facilitar muito a vida, acaba dificultando a mudança de hábitos. Só a reciclagem não resolve o problema, é preciso diminuir a produção e, portanto, é preciso diminuir o consumo, ou seja,
redução. A gente tem que mudar os nossos hábitos de uso e buscar meios de reutilização. À luz da mordomia cristã, temos o desafio de empreender ações individual ou coletivamente para combater a poluição plástica. E aí, por exemplo, né, a questão dos canudinhos de talheres plásticos, será que a gente realmente precisa disso? Por que não levar a nossa própria xícara, o nosso próprio copo onde a gente for, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, por exemplo, e aí já reduz a quantidade de copo plástico utilizado. As mudanças, elas começam por ações individuais, ou seja, é cada um fazendo a sua parte. Nós precisamos gerar novos hábitos, como separar o nosso lixo. Às vezes não tem coleta seletiva, mas o que a gente pode fazer? Pega aquilo que for plástico e deixa um recipiente separado, deixa ele separado, porque às vezes passa um catador na sua rua e ele já tem ali o plástico separado, já facilita o trabalho dele. Limpa esse recipiente plástico, essas embalagens plásticas, já deixa limpinha, retira o rótulo, deixa separado ali, caso alguém pegue, né, já leve para reciclagem. Às vezes a gente nem sabe, mas muitos catadores passam mesmo na rua. Evitar o uso de copos e pratos descartáveis, usar embalagens de papel sempre que possível, reaproveitar o máximo possível embalagens e recipientes plásticos quando o uso realmente for necessário. Então, a gente vê aí ações, né, que podem ser tomadas e que começam individualmente e que fazem toda a diferença, até porque as nossas ações, elas contagiam. Então, a gente tem que ter essa consciência que pode partir de nós, que deve partir de nós, que coisas simples, né, geram grandes mudanças. Tá. A gente teve mais um probleminha, né? Mas já está resolvido. Então, a Mariana vai pegar novamente a partir de onde ela parou, né? Para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo. Cadê, Mariana? Beleza. Então, concluindo aqui nosso estudo de hoje, a gente pode considerar aqui diante dos números, apesar da utilidade, o plástico é um poluente muito maléfico na natureza. E como nós, pela criação, nós temos a responsabilidade de racionar o uso de plástico. Pois disto, no que diz respeito ao cuidado com a criação, nós também prestaremos contas a Deus. Toda mudança exige disciplina e conscientização. E ainda que as ações individuais pareçam pequenas em relação ao problema, são um bom e necessário começo. Portanto, comecemos as mudanças por nós. Então, por menores que pareçam, faz a diferença. E a nossa atitude, ela contagia outras pessoas. Então, que a gente possa ser agente de mudança, começando por nós mesmos, nos pequenos hábitos no dia a dia, que fazem toda a diferença. E é isso. Bem, muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Muito boa a sua participação, todas as informações que você trouxe para nós. Nessa sua fala final, juntando com a fundamentação bíblica, né, que a dona Isa fez no começo, essas duas falas me trouxeram à memória um texto que eu li há algum tempo do Rubem Alves, que ele trabalha em cima da parábola dos talentos. E ele conta essa parábola da seguinte forma: havia um grande jardineiro, um homem que gostava muito, muito de jardins. Ele tinha na sua propriedade todos os tipos de jardins. Cada jardim mais bonito do que o outro. E ele precisou fazer uma viagem para um lugar muito distante. Então, ele chamou 3 pessoas que trabalhavam para ele e disse: olha, eu tenho aqui 3 pedaços de terra. E cada um de vocês vai cuidar de um pedaço. E vocês são livres para fazerem com esse pedaço de terra o que tiver no coração de vocês. Construam nesse espaço o jardim que houver no coração de vocês. E quando eu voltar, vocês me mostram o que vocês construíram. E viajou. Primeiro pegou o seu pedaço de terra e transformou num jardim selvagem, mas exuberante. Ele pegou uma porção de plantas nativas e plantou e construiu um riacho, uma cachoeira. Tudo muito grande, tudo muito bonito, tudo muito exuberante. O segundo fez um jardim mais geométrico, um jardim mais planejado, mais cuidadoso
na sua utilidade, com plantas medicinais e com plantas ornamentais também. Um jardim também muito bonito. E o terceiro olhou para aquela terra, pensou e concretou tudo. Pegou um caminhão de concreto e concretou toda aquela área. E quando o dono chegou, ele olhou o primeiro jardim e disse: que beleza! Como é bonita a natureza que Deus criou. Como é bonito tudo tão exuberante. E olhou para o segundo e disse também: como é bonito as coisas bem trabalhadas e as coisas organizadas e as coisas com as suas utilidades. E olhou para o terceiro e disse: o que é isso que você fez? Ele disse: eu fiz o que o senhor mandou. Mas não foi isso que eu pedi. Não, foi. O senhor disse para cada um de nós: faça nessa terra aquilo que houver no seu coração. Olha só a terra que eu fiz. Não tem mato crescendo. Não tem nada incomodando. Isso aqui serve para a gente estacionar carro, serve para construir casas, serve para uma opção de coisas. E aí ele disse assim, o dono das terras disse o seguinte: tirem esse homem da minha presença, porque aquele que não tem um jardim dentro de si, não tem como a gente ficar junto. Isso que eu queria que a gente pudesse pensar. Qual o jardim tem dentro dos nossos corações? Deus criou a terra e nos deu para que nós a cultivemos, para que nós vivamos nela. E o que nós temos feito? Quais os jardins nós temos plantado? Ou será que nós preferimos o concreto? O concreto, não apenas concreto produto, mas só aquilo que nos é útil e que nos traz lucro é o que nos interessa. Como cristãos e cristãs, como servos e servas de Deus, discípulos de Jesus Cristo, o que tem nos nossos corações e como nós temos tratado a natureza que Deus nos deu. Pense nisso. Que nasça uma árvore de amor e de esperança no seu coração. Que rios de água viva fluam. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Mariana. Muito obrigado, irmão. A paz do Senhor. Boa noite. Boa noite.